Segunda Pedro, Primeira Pedro, Tiago, Hebreus, Filemão, Tito, 2 Timóteo, 1 Timóteo. Tá depois, Segunda Tessalonicenses. 1 Timóteo, capítulo 3. Quem encontrou, diga amém. Tem gente que está lá no Gênesis, eu vou esperar um minuto. 1-0 para a Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 3. Você encontrou, diga amém. 1 Timóteo, é um tiquinho de Tiago, só um tiquinho, que essa Bíblia foi da letra grande, você quebra minhas pernas com ela. Virou a página 3, aqui, virou aqui. Versículo 15, 1 Timóteo 3,15, amém? O texto sagrado diz assim: todavia, se eu tardar, quero que saiba como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Quero que saibas portar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna. Vocês são testemunho de Jeová, misericórdia. 1, 2, 3, coluna. Palavra do Senhor. Primeira coisa, olha para mim. Repita comigo: Cristo quis uma igreja. Fala mais alto. Você vai lembrar que Jesus chamou Pedro e disse o que para ele? Mateus 16:18: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Primeira coisa, ele não disse minhas, ele disse minha. Minha é pronome possessivo único. Ele quis uma única igreja, e essa igreja ela é coluna e sustentáculo da verdade. O que ela é, gente? Primeiro ensinamento de hoje, deixa eu me peço sua Bíblia um minuto, prometo que eu não saio dela. Primeiro ensinamento de hoje, olha para mim. Aprenda, quem é católico, diga aleluia. Aleluia. Primeiro ensinamento: eu não leio a Bíblia para ser católico, eu sou católico para ler a Bíblia. Por quê? Porque não foi a Bíblia que fez a igreja, foi a igreja que fez a Bíblia. A Bíblia é filha da igreja, a igreja é a mãe da Bíblia. Para você entender melhor, a Bíblia, com igual você tem aqui na sua mão, bonitinha, com 73 livros, eu vou explicar isso daqui a pouco. Ela foi feita assim no Concílio de Cartago, no ano 393. De que ano, gente? Pelo Papa Damaso e São Jerônimo, que era o seu secretário. 73 livros. A Bíblia foi passada para capítulo no ano 1228 pelo cardeal Estevão Lanton. 1333 capítulos. Quantos capítulos, gente? 1000. E a Bíblia foi passada para versículo no ano 1502, 15 anos da Reforma Protestante, por Roberto Etienne e Santo Pagnino. 35.700 versículos. Então, se os nossos irmãos separados têm Bíblia para pôr embaixo do braço, agradeça a igreja católica que ela montou a Bíblia para eles colocar debaixo do braço. Amém? Pode aplaudir a sua igreja. Então, eu queria que você repetisse comigo: eu não leio a Bíblia para ser católico, eu sou católico para ler a Bíblia. Ficou claro isso aqui? Diga amém. Segunda coisa que eu queria que você aprendesse: essa igreja que Jesus fundou, não é essa mentalidade que também está no meio de nós, mas que veio depois da antiga. Não, eu sou igreja, eu não preciso de ir em igreja nenhuma, não preciso de placa de igreja, porque eu mesmo sou igreja. Seu nariz, você é membro da igreja, mas a igreja de Cristo ela é hierárquica, ela tem uma hierarquia, ela é o corpo místico de Cristo e você é membro dela, mas você em si não é igreja, você é membro da igreja. Você é igreja enquanto batizado, enquanto crismado, enquanto membro do corpo de Cristo. Porque agora virou moda católica assistir a missa pela televisão e falar: eu sou muito católico, todo domingo eu assisto a missa do Padre Marcelo, mas eu rezo aqui em casa mesmo. Quando Jesus voltar, você vai ficar na sua casa mesmo, você deixar de ser besta. Por acaso, se você assistir um churrasco pela televisão, você consegue comer aquela picanha top? Ela vem voando da televisão e entra na sua boca?
Você vai ficar com mais fome ainda. Por acaso você consegue comungar Jesus na Eucaristia só de assistir Ele pela televisão? Ah não, quando eu assisto Jesus Eucarístico, eu faço comunhão espiritual. Ah tá, quando você assistir um churrasco, faz uma comida espiritual no churrasco. Vai alimentar você? Vai não. Então, quem vai ver isso aí depois, se você é católico, tome vergonha na sua cara. Você não comunga na sua casa. Quer receber o corpo de Jesus? Você tem que estar Pode aplaudir os católicos relaxados, vai voltar para a igreja depois de hoje. Aprenda isso. Eu rezo na minha casa mesmo. Quando Jesus voltar, você vai ficar na sua casa mesmo. Qual é a prova que essa igreja não é apenas invisível, como que é os irmãos separados, ela também é visível? A prova você pega para mim aí, Evangelho de São Mateus, fazendo favor, capítulo 18, eu preciso te mostrar que essa igreja é visível, ela não é apenas invisível. Mateus 18, página 1306, você estava em 1 Timóteo, volta, 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, Colossenses, Filipenses, Gálatas, Efésios, 2 Coríntios, 1 Coríntios, Romanos, Atos, João, Marcos, Lucas, Marcos, Mateus. Depois de Malaquias. Mateus 18, se você encontrar, diga amém. Amém? Posso falar o versículo? Pode. Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 15. Mateus 18, 15. Diz assim: se teu irmão tiver pecado contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele. Somente se te ouvir, terá ganho o teu irmão. Se não te escutar, toma contigo 1 ou 2 pessoas, a fim que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Leia o 17 em voz alta. 1, 2, 3. Se recusa ouvi-lo, dize à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, seja para ti como um pagão e um publicano. Percebe que a igreja não é invisível, ela é visível? Se só você fosse igreja, Jesus não mandaria você reunir 2 ou 3 testemunhas e ir dizer à igreja. A igreja não é somente invisível, a igreja é o que, gente? Visível. Ela é o corpo místico de Cristo. Repita. Fala mais alto. Perguntaram ao Papa Bento XVI, para que existe a igreja? E ele respondeu: a igreja existe para conter o avanço do inferno sobre a face da terra. Número 2, a igreja é a reunião de poucos que vai salvar muitos. E a terceira definição: a igreja é o braço do Cristo estendido na história da humanidade. A igreja é a continuação da obra do Cristo na história da humanidade. Até que entenderam, diga amém. Mas como no Brasil hoje tem 48 mil igrejas, eu preciso dizer a você qual igreja que é a verdadeira. Aqui na minha mão está a minha identidade. A minha o que, gente? Essa identidade, para você provar que ela é eu, com essa cabeça enorme, ela tem que ter 4 coisas: nome, número, foto e assinatura. Repita: nome, número, foto e assinatura. Só vocês. Jesus não colocou nome na igreja dele. Ele disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas a igreja de Jesus tem identidade. E para você provar qual é a identidade da igreja, também é 4 coisas: una, santa, católica e apostólica. É a identidade da igreja de Jesus. Qual é a identidade, gente? Una, santa, católica e apostólica. Só vocês. Olha para mim. Una por 2 razões. Primeiro, que ele disse: tu és Pedro, Mateus 16, 18, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Fala mais alto: a minha igreja. Mas tem uma segunda forma que a igreja é una. Você vai sair do Evangelho de Mateus, estou fazendo de propósito, que eu não sou besta, e abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, página 1500. Efésios 4, página 1500 da Bíblia Ave Maria. Efésios capítulo 4, página 1500. Se você encontrou, diz amém. Amém? Efésios capítulo 4, vai para frente: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Está antes de Filipenses, depois dos Gálatas. Efésios 4. Eu vou ficar bem falando os livros bem perto, para vocês aprenderem a procurar mais rápido.
Quem achou Efésios 4, diga aleluia. Posso falar o versículo? Sim? Efésios capítulo 4, versículo 5, versículo 6. Efésios 4, 5, 6. Leia comigo em voz alta. 1, 2, 3. Há um só Senhor, uma só fé e um só. Só vocês. 1, 2, 3. Olha para o cabeção. Presta atenção no que você vai ver. Você, domingo que vem, tem missa aqui. Amém? Se você for na missa nos Estados Unidos, é a mesma liturgia, é o mesmo evangelho, é o mesmo salmo, é a mesma leitura. Se você for na missa no Japão, é a mesma liturgia, é o mesmo evangelho, é o mesmo salmo, é a mesma leitura. Por quê? Porque a igreja tem uma unidade na fé, uma unidade na liturgia, uma unidade na palavra e uma unidade no sacramento. Se você vê uma missa em japonês, você sabe que é uma missa. Uma missa em inglês é uma missa em esquimó é uma missa, porque a igreja tem uma só fé, um só Senhor e um só. Você lembrar uma coisa, não é fazendo crítica não. Liga a televisão sua na Rede TV, sábado, 6 horas da manhã. Vem o Valdomiro com um chapéu, glorifica de pé, e prega uma coisa. Acaba o Valdomiro, vem o Edir Macedo, mete o pau nele e prega outra. Acaba o tio Patinhas, vem o Silas Malafaia, prega outra. Vem o Marco Feliciano, prega outra. Vem o Magno Malta, prega outra. Vem a Adventista, prega outra. Vem a Presbiteriana. São 40 mil igrejas, cada um com a doutrina, cada um fala uma coisa, cada um ensina uma coisa, usando a mesma Bíblia. A igreja católica não, ela é una, aonde você estiver, é uma só fé, um só Senhor e uma só liturgia, para a glória de Deus. Por isso que eu sou católico. Aleluia! É uma única fé. Outra coisa, eu pego pela minha família eu tenho protestante. Não sei se você sabe, eu sou de uma família toda protestante. Minha mãe é obreira, meu irmão é pastor, meu irmão é obreiro. Onde é que eu fui nascer? Aleluia. Na minha família tem pessoas que já batizou 7 vezes. Virou universal, batizou. Foi para a assembleia, batizou. Virou presbiteriano, tornou batizar. Virou adventista, tornou batizar. Foi para o testemunho de Jeová, batizou. Voltou para a congregação, batizou. A igreja católica não. Uma vez batizado, até no quinto dos infernos batizado. É um só batismo, uma só fé, um só Senhor e uma só igreja. Aplauda essa igreja sua. Uma só igreja. Está entendendo? Diga aleluia. A igreja de Cristo é una. A igreja de Cristo é o que, gente? Ela tem uma só fé. Está entendendo? Diga aleluia. Segunda característica, fala comigo, a igreja de Cristo é santa. Repita, a igreja de Cristo é santa. Vira a página, Efésios 5, versículo 25. Efésios 5, 25. Amém? Amém. Marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesma toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito, semelhante, mas santa e irrepreensível. Mas o que, gente? Santa. Parou e olha para mim. Só não vou falar o nome do sujeito que fala isso, porque está gravando, porque agora virou moda processar a gente. A maior heresia que você tem escutado, não é fora, é dentro da igreja católica, é essa ideia de dizer que a igreja é santa e pecadora. É seu nariz que a igreja é santa e pecadora. A igreja é santa, pecador aos filhos dela, nós. Pecadores é quem, gente? Olha para mim, se eu dar um tiro numa pessoa e matar, o pecado é meu ou da minha mãe? Fala alto. Quem responde à justiça sou eu ou minha mãe? O meu pecado, o meu crime atinge a minha mãe? Minha filha, meu filho, a igreja é mãe e você é filho. Quando você peca, o pecado é seu, não é da igreja. Seu pecado não pode manchar a santidade da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está entendendo? Diga aleluia. Vou explicar melhor. A minha mãe é obreira da igreja universal, e um dia ela disse para mim: meu filho, posso fazer uma pergunta? Eu falei: vem quente que eu estou fervendo, mamãe. Cachaceiro é católico, pinguça é católico, raparigueira é católico, adulto é católico, gay é católico, maconheiro é católico, tudo que não presta é católico. Como é que você é a igreja de Cristo e santa? Eu falei: mamãe, aqui em casa é eu, Edmilson, Edileia. Sabe como é que virar cachaceiro, raparigueiro, safado, sem vergonha, gay, maconheiro, a senhora pica o pé na bunda e manda a gente embora? E ela falou: claro que não. Eu falei: por que não? Ela disse que esses são meus filhos. Eu falei: pois é, a igreja católica tem gente que não presta, porque a igreja é mãe, e mãe não joga filho fora, que filho não presta. Ei, novidade para você. O dia que você chegar à conclusão na sua cabeça: eu não presto para nada, vem para a igreja católica, você presta para Jesus.
Porque aqui Deus pega os melhor para fazer Deus pega os pior para fazer os piores ser os melhor. Dos piores pecadores, Deus faz os maiores santos. A igreja é santa, e o pecado dos filhos não mancha a santidade da igreja. Vocês estão me entendendo? Diga aleluia. Você pode pegar os pecados dos filhos da igreja hoje, padres, filhos da igreja, bispos, filhos da igreja, papa. Nenhum desses pecados vai destruir a santidade da igreja. Pode estudar Inquisição, Cruzada, Papismo, Noite de São Bartolomeu. Faz o que você quiser. Nenhuma das pequenas trevas que houve na história mancha a santidade da igreja de Jesus. Ela é santa, apesar dos filhos ser pecadores. Com um detalhe: quando João Paulo II pediu perdão no ano 2000 por causa da situação da Inquisição, ele não pediu perdão pelos erros da igreja, ele pediu perdão pelos erros dos filhos da igreja. Pelos erros do que, gente? Porque a igreja é? Ficou claro isso aqui? Diga aleluia. Como vai estar na internet, deixa eu dar um recado. Eu quero dizer para alguns padres, alguns bispos que andam dizendo que a igreja é santa e pecadora: lava a boca de vocês com ácido sulfúrico, fazendo favor. Porque eu não acredito numa igreja pecadora, eu acredito numa igreja. Ficou claro? Diga aleluia. Mas a maioria de vocês está com esse livrão na mão. Catecismo da igreja. Vou pegar para vocês falarem assim: cabeça, isso é coisa de sua cabeça. Abra aí, página 213, parágrafo 867. 867. Risca aí no seu catecismo, parágrafo 867, página 213. Parágrafo 867. Sim. Quem não tem o catecismo, gente, o padre está vendendo, viu? Não é muito caro não. No outro livro é página 250, o catecismo menor, gente. Parágrafo 867. Quem encontrou, diga amém. 867. 250 do catecismo pequeno. Do grande é página 213 do meu, outro grandão, não sei qual que é não estou com ele. Quanto? 250? 867 parágrafo. Acharam? Diga amém. Parágrafo diz assim: você que tem um catecismo, lê comigo. A igreja é? O Deus Santíssimo é seu autor. Cristo, seu esposo, se entregou por ela para santificá-la. O Espírito de santidade a vivifica. Embora congregue pecadores, ela é imaculada, feita. A igreja católica não é dona da verdade, e não foi a igreja católica que inventou a verdade. E eu disse: você está certo. A igreja católica não é dona da verdade, ela é serva da verdade. E não foi a igreja católica que inventou a verdade, foi a verdade que inventou a igreja católica. Quem inventou a igreja católica? Foi a verdade que inventou a igreja. Outra coisa que eu queria lembrar para vocês, muito importante, vocês terem dentro do coração de vocês: foi Jesus que quis uma o quê, gente? Só que eu queria lembrar uma coisa importante. Na história da igreja houve vários contratempos, mas entre eles houve o caso do Papa Pio VII, que foi preso por Napoleão Bonaparte, porque ele queria que o Papa fizesse o divórcio do irmão dele, chamado Jerônimo. E aí, infelizmente, o Papa falou para ele: o que Deus uniu, obrigado. Perdeu o Papa 13 anos, e um dos generais de Napoleão chegou para ele e disse: majestade, já que o senhor prendeu o Papa e não gosta da igreja, funda uma igreja para nós. E Napoleão disse para ele: eu posso fazer qualquer coisa, menos fundar uma igreja para você. E ele falou: por que não? E ele disse que para mim fundar uma igreja eu tenho que fazer duas coisas. A primeira é morrer na cruz, a segunda é ressuscitar. Morrer na cruz eu não quero, ressuscitar eu não posso. Eu não tenho direito de fundar uma igreja para você. E aí você faz a seguinte pergunta: quem fundou a Igreja Universal que a minha mãe frequenta foi o Edir Macedo, em 1977, no Rio de Janeiro. Morreu na cruz? Ressuscitou? Quem fundou a igreja do Valdomiro do Chapéu, que era do Edir Macedo, foi o Valdomiro Boiadeiro, em 95, em São Paulo. Morreu na cruz? Ressuscitou? Quem fundou a Igreja Internacional da Graça de Deus foi o R.S. Soares, em 80, também em São Paulo. Morreu na cruz? Ressuscitou? Quem fundou a Deus e Amor foi Davi Miranda, em 1962, em São Paulo. Morreu na cruz? Ressuscitou? Quem fundou a Congregação Cristã no Brasil foi Luigi Francesco, em 1910, em Platina, no Paraná. Morreu na cruz? Ressuscitou? Quem fundou a Igreja Plenitude do Trono de Deus foi o Agenor Duque, o homem do saco lá, em 2005, em São Paulo. Morreu na cruz? Ressuscitou?
Quem fundou a Igreja Assembleia de Deus do Brasil foi Daniel Berg Gunavig, em 1911, em Belém do Pará. Morreu na cruz, ressuscitou. Quem fundou o Evangelho Quadrangular foi Harold William, em 1940, nos Estados Unidos. Morreu na cruz, ressuscitou. Quem fundou a Igreja Presbiteriana foi John Knox, em 1600, na Escócia. Morreu na cruz, ressuscitou. Quem fundou a Adventista do Sétimo Dia foi Ellen Goldwhite e Ellen Goldwhite e William Miller, em 1924, nos Estados Unidos. Morreu na cruz, ressuscitou. Quem fundou os Testemunhos de Jeová, domingo de manhã, te perturbando, foi Charles Taze Russell, em 1844, em Reddsville, nos Estados Unidos. Morreu na cruz, ressuscitou. Quem fundou os Batistas foi Giuseppe Smith, em 1623, na Escócia. Morreu na cruz, ressuscitou. Quem fundou os Anglicanos foi o rei Henrique VIII, que mandou matar a mulher e ficar com outra mais novinha, aleluia, em 1545, na Inglaterra. Morreu na cruz, ressuscitou. Quem fundou os Calvinistas foi John Calvin, em 1545, em Genebra, na Suíça. Morreu na cruz, ressuscitou. Quem fundou os Luteranos foi Martim Lutero, 31 de outubro de 1517, em Elsbach, na Alemanha. Morreu na cruz, ressuscitou. Por isso que eu sou católico, que o fundador da minha igreja morreu na cruz e ressuscitou, para a glória de Deus. Por favor, quando o protestante bater na porta da sua casa, pergunta para ele: qual a sua igreja? Igreja tal. Quem fundou ela? Fulano de tal. Morreu na cruz? Não. Ressuscitou? Não. Obrigado, eu vou morrer na igreja una, santa, católica, apostólica, romana. Sempre eu falo para o meu irmão que é pastor: meu querido irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode adorar o fundador da sua igreja? Não, que ele é comedor de feijão igual você. Agora eu posso adorar o fundador da minha igreja, porque ele morreu na cruz. E ele? Se algum pastor protestante morrer na cruz e ressuscitar, me avisa que eu vou para lá. Enquanto isso, eu vou morrer na igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode aplaudir a sua igreja. Ficou claro isso aqui? Diga aleluia. Talvez você me fale assim: tá bom, mas você acabou de me dizer que fora da igreja não há salvação, porque fora de Cristo não há, e Cristo e a igreja é uma coisa só. Vou só citar o texto, só anota Atos 9, do 1 ao 5, anota aí, repete, Atos 9, do 1 ao... Agora olha para mim, esse texto narra a perseguição de São Paulo. São Paulo pegou a carta e foi para Damasco matar os cristãos. No meio do caminho Jesus aparece, ele cai do cavalo e Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Paulo fala: Senhor, quem és tu? E ele fala: eu sou Jesus a quem tu persegue. Mas Saulo não perseguia Jesus, ele perseguia quem? A igreja. Mas perseguir a igreja é perseguir Jesus. Jesus e a igreja é uma coisa só. Colossenses 1, 24, anota e repete, Colossenses 1, 24, de novo. Agora olha para mim, a igreja é o corpo do qual Cristo é a cabeça. Cristo é a cabeça, a igreja é a igreja é o que, gente? Existe corpo sem cabeça? Existe cabeça sem corpo? Então vamos para o catecismo. Onde é que vocês estão aí bonitinho, fazendo favor? Aleluia. Primeiro, abre comigo no seu catecismo aí o parágrafo 760. 760. Acharam? 760. Ah, tá, gente, vocês estão com confusão. Parágrafo, esse negócio do cantinho aqui, ó, do cantinho em cima. A página é o pequenininho embaixo. Eu não estou falando a página, que o meu é diferente, o meu é mais antigo. Então, vou mostrar para vocês. Parágrafo é isso aqui, ó. Ó, no pequenininho é 218. No grande é qual? 218. A página 218, gente. É bom que vocês vão falando na página para mim, que vai ajudando, tá? 760, amém? Diz assim, ó: o mundo foi criado em vista da igreja. Repita: o mundo. Agora você acompanha o finalzinho. Diz assim: assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, assim também sua intenção é a salvação dos homens e se chama igreja. Vamos repetir, leia isso em voz alta. 1, 2, 3.
assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, assim também sua intenção é a salvação dos homens e se chama. Então eu vou dar nome porque eu não tenho trava na língua. Cuidado quando você vê padre famoso igual o Fábio de Mello, que vai lá na Maria Gabriela e fala: não, Jesus não quis igreja, Jesus quis o reino de Deus, igreja foi o que nós damos a Jesus. É o nariz dele. Jesus quis uma igreja, Jesus fundou uma igreja, Jesus edificou uma igreja para continuar a sua obra nesse mundo. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Entre a opinião do padre Fábio e a doutrina da igreja católica, fica com quem? Pode aplaudir se vocês entenderam. Com a doutrina da igreja. Outra coisa importante, abre aí fazendo favor agora, parágrafo 816, perdão, 816, pega para mim aí, parágrafo 816, página 234, acharam? Diga amém. O seu catecismo diz: a única igreja de Cristo, repita, é aquela que nosso Senhor, depois da ressurreição, entregou a Pedro para apacentar e confiou a ele e aos demais apóstolos para propagá-la e regê-la. Esta igreja, constituída e organizada nesse mundo como uma sociedade, subsiste na igreja católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Amém, gente? Cabeção, e como é que você explica esse negócio que fora da igreja não há salvação? Eu vou ler no catecismo e te explico, tirando da teologia, porque senão vocês não vão entender, que é uma coisa muito teológica, tá? Abre aí, parágrafo 845. Parágrafo 845. Fala a página para mim aí. 243, página 845. Amém? É para reunir novamente todos os filhos que o pecado dispersou e desgarrou, que o Pai quis convocar toda a humanidade na igreja do seu Filho. A igreja é o lugar em que a humanidade deve reencontrar a sua unidade e a sua salvação. Ela é o mundo reconciliado. Repita: ela é o mundo. Ela é o navio que navega bem nesse mundo ao sopro do Espírito Santo, com as velas da cruz do Senhor plenamente desfraldada. Segundo uma outra imagem cara aos padres da igreja, ela é afigurada pela arca de Noé, a única que salva do dilúvio. Versículo 846. Como entender essa afirmação que fora da igreja não há salvação? Formulada de maneira positiva, ela significa que toda a salvação vem de Cristo cabeça, através da igreja que é o seu, apoiado na Sagrada Escritura e na tradição. O concílio ensina que essa igreja peregrina é necessária para a salvação. O único mediador e caminho de salvação é Cristo, que nos torna presente no seu corpo, que é a igreja. Ela, porém, vinculando com palavras expressa a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo confirmou a necessidade da igreja, na qual os homens entram pelo batismo, como que por uma porta. Por isso não pode se salvar aqueles que, sabendo que a igreja católica foi fundada por Deus, através de Jesus, como instituição necessária, apesar disso não quiser nela entrar, ou então perseverar. Deixa eu tirar da teologia e te explicar. 3 pontinhos para vocês entenderem assim rapidamente. Fora da igreja não há salvação, porque fora de Cristo não há. Atos 4:12, Ele é o único Salvador. João 14:6, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas Cristo edificou uma igreja para continuar a sua obra. Essa igreja é o que? O corpo, e Cristo é o? Cristo é o? Então não se separa a cabeça do? Pronto, então é a primeira coisa, não há salvação fora da igreja, que a igreja de Cristo é uma coisa só, e ninguém se salva fora de Cristo, amém? Segundo tópico, não há salvação fora da igreja, para as pessoas que, conhecendo a necessidade da igreja, não quiser entrar nela, ou não quiser perseverar nela. Aí vem 2 coisas. Primeiro, os de fora, se ouvir a verdade, ouvir a palavra, e não quiser entrar, meus pêsames. Ninguém se salvou fora da arca de Noé, ninguém se salvará fora da igreja. E você que está aqui dentro,
Se você resolver montar a sua própria igreja, Alex resolve montar uma igreja pentecostal, nem tudo está perdido para ganhar dinheiro, meus pêsames. Ele está sabendo da verdade e não quis perseverar na verdade. Amém? Aí vem o terceiro ponto que todos vocês querem saber. Tá, Eudes, mas uma pessoa que mora na Coreia do Norte, que nunca ouviu falar de Jesus, que mora no Japão, que mora na China, que mora não sei aonde, e aí? Todas elas vão para o inferno? Não. Deixa eu te explicar. Nós temos a lei da igreja e temos a lei natural, ou lei da consciência, escrita na consciência de todo ser humano. Deixa eu explicar para você. Todo ser humano sabe que desonrar o pai e a mãe é errado, sim ou não? Todo ser humano sabe que roubar é errado, sim ou não? Qualquer ser humano, independente de qualquer religião, de qualquer credo, sabe que mentir é errado, sim ou não? O nome disso é lei natural, está escrito na consciência de qualquer ser humano. Nós pertencemos ao corpo da igreja, essas pessoas pertencem à alma da igreja, elas não serão julgadas pela lei da igreja, elas serão julgadas pela lei natural, escrito na consciência, porque elas sem culpa não conheceram o evangelho. Elas podem se salvar? Pode. Não que Buda vai salvar, não que Maomé salva, não que Chico Xavier salva, elas são salvas por Cristo, através da igreja, pela misericórdia de Cristo, que as alcança, mas elas não é julgada pela lei de Cristo. Outra coisa, quantos sacramentos existe? Não, 8. O oitavo sacramento chama-se Santa Ignorância. Fala mais alto. Mais alto. Essas pessoas serão salvas pelo oitavo sacramento, a santa ignorância, porque elas não conhecem a verdade, ninguém anunciou para elas a verdade, então elas não serão julgadas conforme nós seremos julgados. Agora só que tem uma coisa triste para contar para vocês. É mais fácil elas se salvar do que nós, que elas estão na ignorância, e você que está aqui, meus pêsames. Ou seja, o julgamento nosso vai ser muito mais severo do que o delas. Por isso que a primeira carta de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 18, diz que o julgamento começará pela casa de Deus. Vamos repetir? O julgamento começará. Percebe? Então vocês estejam atentos a essas coisas. Então olha para mim aqui, o hindu pode se salvar, o chinês, o coreano pode, não que Buda salva eles, não que Maomé salva eles, não que Confúcio, não, se eles se salvar, eles se salvam por Cristo, pela misericórdia de Cristo, através da igreja, mas eles são julgados não pela lei da igreja, mas pela lei natural, escrita na consciência de cada ser humano. Entenderam agora? Diga amém. Quando é que eles serão condenados? Se alguém pregar para eles, anunciar o evangelho, anunciar a igreja, anunciar Cristo, e eles renegarem essa salvação. Se você renegou, não tem como você ser salvo. Ficou claro isso aqui? Diga amém, gente. Amém. Ficou esclarecido, gente? Amém. Agora vamos estar. Então essa igreja, una, santa, católica e apostólica, repita. Ela tem 3 fontes da revelação: Bíblia, tradição e magistério. Repita. Fala mais alto. Bíblia. Então a Bíblia é a palavra de Deus escrita, a tradição é a palavra de Deus oral, e o magistério é o Papa com os bispos que interpreta a verdade da tradição e da palavra e nos dá de presente. Amém? Então fala comigo: Sagrada Escritura, sagrada tradição e sagrado magistério. Como os meninos pediram eu citar o catecismo, vocês estão com o catecismo, bem no inicinho, fazendo favor. Parágrafo 76 do catecismo. Parágrafo 76. Página 33 do seu catecismo aí? Isso. Parágrafo 76, amém, galera? Amém. 76, diz assim, ó: a transmissão do evangelho, segundo a ordem do Senhor, fez-se de 2 maneiras: oralmente, pelos apóstolos que pregaram oral, por exemplos e instituições, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo, por escrito, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos, que sob a inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram-se por escrito a mensagem da salvação. Explica melhor, eu vou explicar usando a escritura. Pega a sua palavra, fazendo favor,
segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, página 1515 da Ave Maria. Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Tessalonicenses, capítulo 2. Se vocês encontraram, diga amém. Amém, gente? Posso falar o versículo? Gente, finalzinho da Bíblia, não volta para o Gênesis não. Vocês estavam em Efésios, só andar um pouquinho para frente. Apocalipse, Judas, 3 João, 2 João, 1 João, 2 Pedro, 1 Pedro, Tiago, Hebreus, Filemão, Tito, 2 Timóteo, 1 Timóteo, 2 Tessalonicenses. Finalzinho da Bíblia. É quase um e-mail essa carta de Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Esse é o versículo mais importante vocês terem no coração. Posso falar o versículo? Pode. Capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, antes de Timóteo, versículo 15. 2 Tessalonicenses 2, 15. Vamos ler em voz alta. 1, 2, 3. Assim, pois, irmão, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavra, seja por carta nossa. Percebeu? Palavra é tradição, carta é a escritura. Ficou claro isso aqui? Diga amém, gente. Só uma coisa, antes de continuar e ler no catecismo, olha para mim. Quantos livros tem o Novo Testamento? 27. Quantos livros? Eu dou um livro meu de presente se alguém da Assembleia, certo, Alex, aquela cabeça grande, maior do que a minha, falar qual foi o primeiro escrito do Novo Testamento. Qual foi o primeiro escrito, primeiro livro a ser escrito? Não. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Foi o primeiro livro a ser escrito. No ano 50, veja, 20 anos depois da ressurreição. O primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. Marcos não conviveu com Jesus, ele foi discípulo de Pedro. Ele ouviu Pedro pregar e escreveu o evangelho. Percebe? Jesus não mandou os apóstolos escrever, ele mandou os apóstolos pregar. Marcos 16, 15. Ide por todo o mundo e pregai. Ele não mandou escrever, ele mandou pregar. Marcos ouviu Pedro pregar e escreveu o evangelho. O segundo evangelho a ser escrito foi o de Mateus. Ele foi escrito para os hebreus. Mateus foi apóstolo. Foi o que, gente? Mas ele escreveu o evangelho 30 anos depois. 40 anos depois, perdão. Então ele teve que ouvir muita gente para poder ajudar ele a relembrar o que ele tinha visto. O terceiro evangelho a ser escrito foi Lucas. Lucas vai mais além. Lucas era um médico, seguidor de São Paulo. E Lucas fez uma pesquisa. Se você pegar o capítulo 1, versículo 1 de Lucas, ele fez uma pesquisa para escrever. Tanto, não sei se você sabe, Lucas escreveu o evangelho contado por Nossa Senhora. Ele foi atrás dela primeiro. Ela era viva, ele procurou ela. Dá a prova. Primeiro, só Lucas conta o anjo aparecendo a Zacarias. Só Lucas conta o anjo aparecendo a Maria. Só Lucas conta Maria na casa de Isabel. Só Lucas conta o canto de Maria. Só Lucas conta o nascimento de João Batista. Só Lucas conta o nascimento de Jesus na cocheira, com detalhe. Só Lucas conta a visita dos pastores. Só Lucas conta a apresentação no templo. Só Lucas conta Jesus com 12 anos. Como é que ele sabia disso? Mamãe contou para ele. Tinha que ser mamãe nesse negócio. Com um detalhe, se você estudar a tradição, eu não trouxe para mostrar para vocês, a primeira imagem de Nossa Senhora pintada, foi pintada por Lucas. Ele era o cara, além de médico, evangelista, apóstolo, o filho da mãe era pintor. Está em Częstochowa, na Polônia, essa imagem. A primeira imagem da Nossa Senhora que nós temos foi pintada pelo evangelista Lucas. Ele era o cara, mas foi por causa da tradição. Não pense vocês que Jesus ia passando e tinha alguém lá rabiscando o que ele fazia. Não. Por isso que se você anular a tradição, você anula os evangelhos. Porque primeiro veio a tradição. A igreja sobreviveu 400 anos sem Bíblia. Não era Bíblia, era tradição de bispo para bispo, papa para papa, e foi passando. Depois, um detalhe. Eu disse a vocês que a Bíblia foi escrita no ano 393, os 73 livros. Que ano, gente? Olha para mim.
Você sabe quantos evangelhos havia? 40. Tem quantos aí na Bíblia hoje? Lá em casa eu tenho o evangelho de Tomé, o evangelho de Judas, o evangelho de Madalena, o evangelho de Pedro, o evangelho de Nicodemos, o evangelho de Pilatos. Eu peguei, está tudo em português, você pode baixar aí na internet, vocês acham. Evangelhos apócrifos, todos eles estavam na Bíblia. Quem tirou eles? A igreja. Porque a igreja é inspirada pelo Espírito. Ela que disse, o proto-evangelho de Tiago não é evangelho, embora ele narra tudo sobre Nossa Senhora, o nascimento de Maria, mas ele é apócrifo. Foi ela que disse. Sabe quantas cartas de Paulo havia? Quase 30. Tinha carta de Paulo lá, Ocidente, carta de Paulo não sei o que. Hoje só tem 13. Sabe quantos atos havia? 5. Além dos atos que você está vendo, ele tinha atos de Pedro, atos de Paulo, atos de Tomé, atos de Barnabé. A igreja só colocou 1. Sabe quantos apocalipses havia? 4. Apocalipse, esse que você tem. Tinha o apocalipse de Pedro, o apocalipse de Judas Tadeu e o apocalipse de Tiago. A igreja colocou isso aí. Por isso, se você negar a igreja, você anula a Bíblia. Você quer uma prova? Ainda bom que vocês vão colocar isso na internet. Eu perguntei isso para um protestante esse dia. Fala o nome dos 4 evangelistas para mim. Mais alto. É mesmo? Quem te garante que foi esse que escreveu esse evangelho? Aonde está o nome deles aí? Não tem. Quem disse que foi esse que escreveu? A igreja. Não está escrito eu, Mateus, não tem. Não está escrito eu, Lucas, não tem. Não está escrito eu, Marcos, e muito menos João. João até aparece como discípulo amado, mas não diz que foi ele que escreveu. Vou contar uma outra coisa que vocês não sabem. O capítulo 21 de João, se você pegar na Ave Maria, está escrito apêndice. Por quê? Porque ele não tinha na Bíblia, ele foi acrescentado depois. Você sabia disso? Porque a Bíblia é escrita em papiro, achou os 20 primeiros, e só 100 anos depois achou os 21 e colocaram na Bíblia. Quem colocou e disse que é inspirado? A igreja. Está vendo que eu disse para você, católico, que eu não leio a Bíblia para ser católico, eu sou católico para ler a Bíblia? Estão entendendo? Diga aleluia, gente. Quem é o autor dos Atos dos Apóstolos? Quem escreveu? Ajuda, gente. Ninguém sabe quem escreveu os Atos dos Apóstolos? Alguém falou, fala, mestre. Lucas, tá. Mas onde é que está o nome de Lucas lá? Não tem. Quem diz que foi Lucas que escreveu? Aí, a igreja. Porque a igreja é a coluna e a sustentáculo da o que, gente? Verdade. Porque o Espírito Santo revela para a igreja toda a... Percebe a dignidade disso? Está entendendo? Diga aleluia, gente. Então repete comigo. Palavra de Deus escrita. A Bíblia. Palavra de Deus oral. A tradição. Até aqui ficou claro? Diga amém, gente. Parágrafo 77 do catecismo. Acompanha aí. Para que o evangelho sempre conservasse inalterado e vivo na igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, e eles transmitiram o seu próprio encargo de de que, gente? Tá, olha para mim. Igreja, Sagrada Escritura, Sagrada Tradição, é o que os apóstolos falou. Sagrado Magistério, é os bispos, sucessores dos apóstolos. Sucessor de quem, gente? Olha para mim, por favor, que você vai entender já já. Por exemplo, São Paulo, na Bíblia, ele ordena 2 bispos. Timóteo, para Éfeso, e ordena Tito para a ilha de Chipre, né? Melhor, ilha de Chipre. Tá. Antes de morrer, Tito ordena outro, Timóteo ordenou outro. Por exemplo, São Pedro ordenou Santo Inácio de Antioquia para bispo de Antioquia. São João Evangelista ordenou São Policardo para bispo de Esmirna, e antes de morrer, São Policardo ordenou Santo Irineu como bispo. Se você pegar de Pedro até o Chicão é para os íntimos, nós temos 266 papas. E se você pegar cada bispo e voltar para trás, para num apóstolo. O nome disso é sucessão apostólica. Fala a palavra, gente. Sucessão. Na próxima vez que eu vier, eu vou trazer para você a lista, que Alex tem um livro, eu também tenho, eu esqueci de trazer, de quem substituiu cada bispo. Quem substituiu Paulo, Pedro, André, um por um. Nós temos a lista deles até hoje, se vocês quiserem. Até hoje. Porque a igreja é uma continuidade na história. Até aqui está ficando claro? Diga aleluia.
Outra coisa, olha para mim que é bom você saber. Nem tudo que Jesus falou está na Bíblia. Repita. Fala mais alto. Abra a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 21. Aquele que eu falei que vocês lá. Aleluia. João 21. Gente, deixa eu ver o horário, senão já era. João 21. Página 1412. João 21. Vocês encontraram? Diga amém. Amém? Posso falar para vocês o versículo? Sim? João capítulo 21, versículo 25. O último versículo. Leia comigo em voz alta. 1, 2, 3. Jesus fez ainda muitas coisas que, se fosse escrita uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveria escrever. Percebe? Nem tudo que Jesus fez está na escritura escrita, está na tradição oral. Quer um exemplo? Posso vos dar, sim ou não? Olha para mim. Você sabe que o que nós temos que Jesus falou está escrito nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Amém? Tem uma frase que foi Jesus que disse. Repete a frase bem alto comigo: a maior felicidade em dar do que receber. Repita. Foi Jesus que falou essa frase? Sim ou não? Sim ou não, gente? Se você me mostrar nos evangelhos, eu como a página e deixo de ser católico. Jesus falou ela? Falou, mas não está nos evangelhos. Então se não está nos evangelhos, onde é que está então? Então vamos ver onde é que ela está. Vira uma página aí, Atos capítulo 20. Atos 20, vamos ver onde é que ela está. Amém? Atos 20, se você encontrar, diga glória a Deus. Glória a Deus. Posso falar o versículo? Pode. Atos capítulo 20, página 1438. Amém? Amém, gente? Versículo 35. Atos 20, 35. Em tudo vos tenho mostrado que assim, trabalhando, convém acudir os fracos e lembrar-se das palavras do Senhor Jesus, porquanto Ele mesmo disse, força, a maior, fala mais alto, passa para frente. Bíblia da Ave Maria tem um rodapézinho embaixo, está escrito o quê? É maior felicidade. Esta sentença de Jesus não se encontra nos evangelhos. Tradição, está vendo? Então, por isso que é bom vocês ter conhecimento. Outra frase que foi Jesus que falou, olha para mim: quem está perto de mim, está perto do fogo. Repita. Se você mostrar onde é que está no evangelho, eu como a página. Aonde que essa frase está? Essa frase está nos escritos de Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia é aquela criança que Jesus põe nos braços e abençoa. Ela vai virar bispo de Esmirna depois, sagrado por Esmirna não, de Antioquia, sagrado por São Pedro. E Santo Inácio dizia: Jesus disse, quem está perto de mim, está perto do fogo. Essa frase não está nos evangelhos, porque nem tudo que Jesus falou está escrito nos evangelhos. Está entendendo? Diga amém, gente. Amém. Então vamos lá aqui, para a gente enxugar melhor, vou mostrar para você 2 coisas do catecismo, para a gente já ir para o fim da palestra. Pega para mim aí o parágrafo 81 agora. 81 do catecismo, 35 a página. Diz o que aí, gente? A Sagrada Escritura é a palavra de Deus, enquanto é redigida sob a moção do Espírito Santo. Repita. Agora, quanto à Sagrada Tradição, ela transmite integralmente ao sucessor dos apóstolos, no caso os bispos, a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que sob a luz do Espírito de verdade, eles por sua pregação fielmente a conserve, exponha e difunda. Tá,
Como é que eu sei que os bispos são sucessores dos apóstolos? Aparece a palavra bispo na Bíblia? Sim. Atos 20, onde é que vocês estão aí? Eu faço questão de mostrar a vocês. Atos 20, você fechou a Bíblia, minha irmã? Não acredito. Atos 20, amém? Versículo 28. Atos 20, 28. Diz o quê? Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus. Para quê, gente? Que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Percebe? Já vai a palavra bispo, episcopo, na Sagrada Escritura. Claro que eu não tenho tempo de dar uma aula sobre isso, que ia demorar muito. Só estou mostrando rapidamente. Ficou claro isso aqui? Diga amém. Outra coisa, qual é a função do magistério? Como é que é? Ah, sim, eu vou falar do solo da Escritura. Tá. Qual é a função do magistério da igreja? Presta atenção, vai para o número 85, que eu vou parar de falar do catecismo aqui, e dar mais uma explicação para vocês. Número 85, vocês acharam? Catecismo 85. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita, ou seja, a Bíblia, ou transmitida, tradição, foi confiada unicamente ao magistério vivo da igreja. Confiada a quem, gente? Cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo, isto é, aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, bispo de Roma. Tal magistério, eu vou explicar isso aí agora, não está acima da palavra de Deus. Repita. Mas a serviço dela, não ensinando senão o que foi transmitido. Parou e olha para mim que agora o pepino engrossa. Para você entender, católico, para os nossos irmãos protestantes, só a Bíblia é a fonte de fé. Se não tiver na Bíblia, eu não acredito. É mesmo? Não tem a palavra Brasil na Bíblia não, mas tem. O Brasil existe? Tem ele na Bíblia? Me ajuda, gente. A Bíblia é a verdade, mas nem toda a verdade está na... E é a própria Bíblia que diz que nem toda a verdade está nela. João 21, 25. Amém? Segunda coisa importante vocês saberem. Olha para mim aqui. A função do magistério é interpretar a palavra de Deus. Por quê? Aí vocês vão cair do cavalo. Católico não interpreta a Bíblia. Católico entende a Bíblia. Repete a frase. Católico não interpreta. Católico me mostra na Bíblia. Já que eu tenho o Espírito Santo, por que eu não posso interpretar? Por isso que do lado de lá está aí desse jeito. Pequenas igrejas, grandes negócios. Pastor briga com fulano e abre outra, briga com fulano e abre outra, briga com fulano e abre outra, e cada dia tem uma portinha mais estranha que a outra, usando a mesma Bíblia. Por favor, segunda carta de Pedro, abre para mim aí, finalzinho da Bíblia. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, você vai entender agora. Segunda Pedro, página 1547, capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1. Quando você encontrar, diga amém. Amém? Segunda carta de São Pedro, capítulo 1. Pode falar o versículo? Pode, gente. Esse é o versículo mais importante para ser católico ter. São Pedro é um e-mail, quase um Twitter. É finalzinho, segunda carta. Apocalipse, Twitter de São Judas, o Facebook de São João, Instagram, a carta. Segunda Pedro. Está antes de 1 João, depois de 1 Pedro. Ficou fácil vocês encontrar. Tá? Primeira, aqui, você volta aqui, minha santa. 2 Pedro, capítulo 1. Aqui, ó. 2 Pedro, que é duas cartas, capítulo 1. Vocês encontraram, diga amém. Posso falar o versículo? Versículo 20. 2 Pedro 1, 20. Leia comigo em voz alta. 1, 2, 3. Antes de tudo, saber que nenhuma profecia da Escritura é... Só vocês, leia. 1, 2, 3. Gente, se você está com um problema no dente, você procura quem? Está com problema no coração, você procura quem? Está com problema de visão, procura quem?
Está com problema na Bíblia, você interpreta segundo sua cabeça? Aqui, ó. Se quando você tem algum desses problemas, você procura o especialista nele. Quando você não entende a Bíblia, você procura o especialista nela. E quem é o especialista? A igreja. O magistério da igreja. Esse negócio que Lutero pregava, cada cabeça seu credo. O protestantismo virou uma torre de Babel. A Universal fala uma coisa, Deus é amor fala outra, a Batista fala outra, a Presbiteriano fala outra, não sei quem fala outra, e virou essa bagunça. Na minha família, quando a gente tem debate, e a gente tem muito debate católico protestante, eu sento aqui, ó, eu sou católico, o congregação aqui, o assembleiano lá, o universal aqui, o Deus é amor aqui. Sabe o que eu faço? Eu faço eles bater boca entre eles. Ó, o Deus é amor crê no arrebatamento antes da tribulação. O adventista crê depois da tribulação. E aí, qual de vocês dois está certo? Vocês não têm o Espírito Santo? O Espírito Santo não baixou, não sei, vai lá. Aí fica batendo boca de Bíblia. A congregação, ela crê que mulher, se usar calça, vai para o quinto dos infernos. A Universal pode usar calça, usar short piriguete, usar o que quiser, não tem nada a ver. E aí, vocês dois, quem está certo? Eles não têm argumento, gente. Porque cada cabeça seu credo, cada um interpreta do jeito que quer e vai montando uma igreja. E a tendência é só ir multiplicando. O que veio da divisão só vai dividindo. A igreja católica não, porque não sou eu que interpreto. Quem interpreta é o magistério da igreja. Ele que diz para mim o que é certo e diz para mim o que é errado. Está entendendo isso aqui? Diga aleluia. Então deixa eu explicar para vocês. Olha para mim aqui, eu dar um enxugamento que eu tenho que ir para o final. Primeiro, palavra de Deus escrita. Está onde? Na Bíblia. Está onde, gente? Palavra de Deus oral está na tradição. Eu sei que vocês estão doidos para falar. O que é tradição? Tradição é os chamados pais da igreja, que começa em São Clemente de Roma e termina em São João Damasceno. Eu vou citar para vocês, ó. São Clemente de Roma, pastor de Hermas, Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo, São Justino, São Cirilo de Alexandria, São Cirilo de Jerusalém, Orígenes, Tertuliano, São Cipriano de Cartago, Santo Atanásio, São Basílio Magno, São Silvestre, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, Santo Gregório de Nícia, São Gregório Magno, São Leão Magno, São Germano de Constantinopla, São Nilo e São João Damasceno. Isso aqui eu citei 10% do que são. O nome disso é tradição apostólica. É o que, gente? São Clemente de Roma escreveu uma carta no ano 90, chamada Carta aos Coríntios, que até o século IV ela estava na Bíblia. Depois a igreja entendeu que ela usava na tradição, que São Clemente era amigo de São Paulo, mas ele é pós, então a igreja não aceitou ela na Bíblia. Mas ela que fala que o bispo é o sucessor dos apóstolos. Se vocês quiserem aprofundar, que isso aqui era um tema para um final de semana. Esses 3 livrinhos o padre está vendendo aí. Isso aqui é meu, não vou dar vocês não, comprei lá, tá? Sagrada Tradição, Felipe Aquino, tá? Sagrada Escritura e Sagrado Magistério. Se vocês quiserem aprofundar. Gente, se você tem dificuldade de teologia, não precisa aprofundar nisso não. Isso é se você gosta de conhecer as coisas e quer ler, leia, vai ajudar você. Eu estou tentando enxugar com coisa bem simples, vocês pegar o que é isso. Amém? E o Sagrado Magistério. Sagrado Magistério, se você quiser conhecer, basta você ter o catecismo da igreja. Aqui está enxugado tudo que o magistério da igreja interpreta da Bíblia e da tradição para você. Claro, tem vários documentos, tem. Por exemplo, se você é catequista ou pregador, é obrigatório você ler, por exemplo, Evangelho Gáudio do Papa Francisco e Evangelho Nunciante de Paulo VI, ou Redentores Místicos de João Paulo II. Se você é casal, família, trabalha em família, é obrigatório você ler Familiar Consós de João Paulo II, Humane Vitae de Paulo VI, Dono Vitae de João Paulo II e Evangelho Vitae. Esses 4 é obrigatório para você que tem família. Obrigatório. Se você trabalha, por exemplo, com renovação carismática, é obrigatório você ter Dono et Vivificante, a encíclica do Papa João Paulo II, sobre esse assunto, sobre dons do Espírito Santo. É o Sagrado Magistério. Mas como vocês não têm tempo de ler isso, pelo amor de Deus, tem esse catecismo em casa com urgência. Tudo que você quiser. O que a igreja fala sobre a homossexualidade? Está aqui. O que a igreja ensina sobre inseminação artificial? Está aqui. O que a igreja fala sobre contracepção? Está aqui. Tudo que você quiser está aqui. No Sagrado Magistério da igreja. Olha, abre um parênteses, olha para mim que eu tenho que encerrar. Por que eu estou citando isso aqui? Porque se você encontrar qualquer catequista e até mesmo um padre ensinando alguma coisa quanto está aqui, dá os pêsames para ele. E pode chamar ele de herege na cara. Porque na igreja católica nós não temos opinião pessoal. Nós ensinamos, aliás, eu até anotei isso para vocês aqui. Quem quer ser católico, diga aleluia.
Você tem que seguir 5 coisas que eu anotei. Primeiro, nunca proíbe o que a igreja não proíba. Você quer ser católico? Não proíbe o que a igreja não proíbe. Você não vai proibir mulher de usar calça, porque a igreja não proíbe. O que a igreja proíbe é a indecência. Isso aí é proibido. Eu não posso proibir uma pessoa de tomar uma taça de vinho. Proibido é chapar o coco, porque aí vai para os infernos, cabeça para baixo. Eu não posso proibir. Eu posso te aconselhar. O bom para você é não beber. Você não depende de bebida para ser feliz, mas não posso te proibir, porque a igreja não proíbe. Estão entendendo, sim ou não? Eu não posso obrigar a mulherada a usar véu. O véu é facultativo. Se você quiser usar véu na missa, louvado seja Deus, é uma coisa muito bonita, mas eu não posso te obrigar, porque a igreja não obriga. Eu não posso proibir o que a igreja não. Segundo, eu não posso autorizar o que a igreja não autoriza. Eu não posso autorizar casal amigar de comungar, porque a igreja não autoriza. Parágrafo 2390 do catecismo diz que a pessoa que está amigada, se ela comungar, ela vai para o inferno de cabeça para baixo. Eu não posso autorizar um casal de segunda união comungar, porque o parágrafo 1650 diz que se comungar é pecado grave, pecado mortal, que está na sucessão irregular. Tem padre que libera, vai o padre para o inferno de cabeça para baixo. Ele está traindo a igreja. Casal de segunda união para comungar tem que viver a castidade. Pronto. Eu não posso autorizar. Eu não tenho autoridade para fazer um negócio desse. Eu não posso autorizar pares de homossexuais comungar. Eu já vi paróquia por esse Brasil afora que eu estou indo pregar, que os pares de homossexuais são ministros da Eucaristia. Pasme, catequise de crisma, um par de lésbica. Eu posso? Não posso, gente. A pessoa está comendo e bebendo na condenação dela. Se for o padre que me autorizou, você, sua namorada e o padre no colo do cramunhão. O que eu posso fazer? É a opinião dele. Se ele quiser ir para o inferno, que ele vá. Eu sou católico, eu obedeço à igreja. Eu não estou aqui para obedecer à igreja, não. Estão entendendo? Diga amém. Terceiro, não ensine o que a igreja não ensina. Repita. Não ensine o que a igreja não ensina. Fala mais alto. Não ensine o que a igreja não ensina. Na minha opinião, o inferno é aqui. Esse negócio que o inferno existe é besteira. O dia que você estiver queimando no fogo do inferno, você me responde. A sua igreja diz que o inferno existe. Jesus falou do inferno 18 vezes só no Evangelho de Mateus. E o parágrafo 1035, anota aí, repete, diz que a pessoa que morre em pecado mortal sem arrepender, desce imediatamente para o inferno. Normalmente quando você vê uma pessoa ensinar dentro da igreja que o inferno não existe, já está com o rabo preso com o capeta há muito tempo, porque se eu estou com o rabo preso com o capeta, é melhor que eu falar que o inferno não existe, porque sabe como é que é, né? E agora olha para mim, se o inferno não existe, o que vocês estão fazendo na igreja? Vamos todo mundo para gandar e beber cachaça e curtir. Os maridos podem trocar de mulher à vontade, podem gandaiar, todo mundo vai para o céu. Ótimo, né? Quem não quer uma vida dessa, gente? Se o inferno não existe, Jesus veio fazer o que na terra? Porque Jesus morreu para nos salvar do quê? Da condenação eterna. Se o inferno não existe, eu vou concordar com Raul Seixas. Mamãe, eu tenho medo, coitado, foi tão cedo de pendurado numa cruz, e eu não sou besta para tirar onda de herói, sou vacinado, sou cowboy fora da lei. Concordo com ele. Porque se o inferno não existe, o que levou Jesus a morrer na cruz é besteira, foi bancar onda de herói. Ele derramou a última gota de sangue para garantir o seu lugar no céu, para arrancar você das garras de Satanás e dizer que nós somos cidadãos do... Como é que as pessoas podem falar um trem desse na igreja, gente? Como pode? Jesus fala que quando ele vier fazer o julgamento, colocará os cabritos à esquerda e as ovelhas à direita. Aos da direita, vinde bendito de meu Pai. Aos da esquerda, apartai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo do inferno. Jesus é mentiroso? Mas vocês estão cansados de ouvir gente dizendo dentro da igreja, até teólogo, não, é uma linguagem figurada. Deus é misericórdia, Deus é amor. Deus é tão misericórdia que te dá a liberdade de você plantar o que você quiser, mas Ele é tão justo que você colhe o que você planta. Entenderam? Sim ou não? Deus é tão misericordioso que te dá a liberdade de plantar o que você quiser, mas Ele é tão justo que você vai colher o que você plantar. Outra coisa, tem gente dizendo que o purgatório não existe, e ensinando as pessoas para rezar pelos mortos. A igreja diz que o purgatório existe. Ele é um dogma de fé e está na Bíblia, não dá tempo de mostrar isso para vocês. Outra coisa, tem pessoas pregando que o diabo não existe. Não, o diabo é fantasia, é uma forma de expressar o mal. O seu nariz. O diabo é um ser real, é um anjo decaído. A igreja tem padre exorcista para fazer isso. Cuidado com isso. Por isso vocês têm que conhecer o catecismo, que aqui é o magistério da igreja, é o ensinamento oficial da igreja. Está entendendo? Diga aleluia, gente.
Quarta coisa, repita comigo: não fale o que a igreja não fala. Repita. Fala mais alto. Vou te dar um exemplo disso. Me dá o nome de alguém que está solteira. Todo mundo que já é casado aqui na minha frente. Você é solteira? É casada também? Tá bom. Não tem uma moça solteira? Você é solteira? Casada? Vamos pegar um exemplo. Você vai fazer um curso de teologia na igreja, de teologia, tá? Aí o teólogo, que não vou falar o nome, dá vontade de falar o nome filha da mãe, chega para os casais de namorado e fala assim: não, olha, se você ama ela e ela te ama, pode fazer sexo à vontade, o que vale é o amor. A caridade é maior do que a castidade, e ninguém aguenta viver esse negócio de castidade. Então, se você se ama, fica tranquilo, pode transar, pode vir aqui que eu dou vocês a comunhão tranquilamente. Eu ouvi isso dentro de um curso de teologia. E aí o casal de namorado veio me procurar, eu falei: continua transando, continua comungando, que vai você, ela e o padre sentar no quinto dos infernos, no quadro do capeta, porque isso aí é opinião dele, não é opinião da igreja, e eu não posso falar o que a igreja não. Ele não fala, gente. Vocês estão me entendendo? Diz amém? A mesma questão hoje é a questão da homossexualidade. A igreja ama os filhos homossexuais, mas a prática homossexual, a união de dois homens e duas mulheres, é pecado mortal. E se a pessoa morrer de jeito sem arrepender, ela não se salva. Aí já tem lugar que você vai que tem a pastoral da diversidade. Aí entra um casal de hétero com a Bíblia e vem um par de homossexual atrás com a outra Bíblia para celebrar as novas famílias. Aí na hora da homilia, o padre coloca uma menina para dizer: olha, meu nome é Valéria, sou casada com a Margarida, aqui nós, a pedido do padre Auro, queremos contar a nossa história de amor para vocês, na missa. Vocês entenderem a gravidade que nós estamos chegando. Isso é traição à fé da igreja. Então eu estou falando para vocês: tenha esse catecismo na mão, que quando alguém ensinar alguma coisa contrária, fala: padre, isso aqui é sua opinião, e eu não vim na igreja escutar a sua opinião, eu vim aqui escutar a opinião da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? Pode aplaudir a sua igreja, a opinião dela. E a última coisa que eu quero falar para vocês, que não deu tempo de falar tudo mesmo, é o seguinte: quinta e última coisa, repita comigo: não queira saber o que a igreja não sabe. Repita. Fala mais alto. Olha para mim. Eu sei que tem padre famoso, tem gente famosa por aí ensinando que vai haver 3 dias de escuridão, tem que ter um lencinho branco, tem que ter não sei o que, tem que ter vela benta. Eu respeito, mas isso não é um ensinamento da igreja. Não está na tradição, não está na Bíblia, não está no catecismo. Eu respeito quem prega, eu não acredito, porque a igreja não me ensina. Tem gente calculando a data que Jesus vai voltar. Ô gente, se nem Jesus falou que ele sabe. Olha aqui para mim: as revelações particulares, repete o nome. Seja Anhanguera, seja Medjugorje, seja Fátima, qualquer outra, vocês não é obrigado a acreditar nisso como dogma de fé. Acredita se vocês quiserem. Como que, gente? Dogma. Lembrando vocês que Fátima foi aceita pela igreja. Medjugorje, Garabandal, Anhanguera não é aceita, ainda está em processo de estudo. Enquanto a igreja não bater o martelo, você mantém em silêncio. E se alguém aqui é catequista ou pregador, não ensine nada para as pessoas de Garabandal, de Anhanguera e de Medjugorje, por enquanto, porque a igreja não falou nada disso. As pessoas estão muito mais apaixonadas em ver o que Nossa Senhora fala não sei aonde, do que ler o que a igreja ensina sobre a fé. Isso é um absurdo, porque aí você não pode basear sua fé em revelação particular. A nossa fé está baseada na Bíblia, na tradição e no magistério. Repete, gente: Bíblia. Tem católico que nunca leu o catecismo inteiro, mas já leu todas as revelações de Anhanguera, todas de Garabandal, todas de Medjugorje. Você não é católico não, você é enrolado. Pelo amor de Deus, conheça primeiro a sua fé, aprofunde na sua fé, porque católico ignorante é o que, gente? Futuro protestante. Com um detalhe que eu quero terminar. Ô Alex, me dá 1 minuto, fazendo favor. Deixa eu olhar meu relógio aqui. Misericórdia, acabou. Que tristeza. Não, é só 1 minuto, gente. Eu quero citar só uma coisa. Uma pessoa mandou um e-mail para mim, daqui,
E estava escrito assim: Eudes, você acha que algum dia a igreja vai voltar à questão das imagens e vai tirar todas as imagens da igreja? Eu disse: não. Por quê? Porque foi feito um concílio no ano 667, chamado Concílio Ecumênico de Niceia. E a igreja tem como dogma de fé que as imagens não substituem o primeiro mandamento, que o culto às imagens não é uma idolatria, não é um culto de adoração, é um culto de veneração. Repete a palavra, gente. Fala mais alto. Então, vocês que estão com o catecismo, anota para mim, fazendo favor, o parágrafo, que é bom vocês saberem disso, para vocês procurarem na casa de vocês. Parágrafo 2132. Repita. 2000. Fala mais alto. Depois você lê esse parágrafo, que está tudo lá ensinado sobre a questão das imagens. Uma próxima vez que eu vier, se eu tiver tempo, o Alex permitir, eu vou dar uma aula para vocês sobre imagem, idolatria, santo, essas coisas, para ficar bem claro e explicado isso aí. Amém? Quero que vocês fiquem em pé, com a Bíblia aberta em João 16, fazendo favor. João 16. João 16. João 16. João 16. Amém, gente? Posso falar o versículo? João 16, versículo 13. João 16, 13, página 1406. Vamos ler em voz alta. 1, 2, 3. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Só vocês. 1, 2, 3. Quando vier o Paráclito, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e vos anunciará as coisas que virão. Palavra da nossa salvação. Quem convence o homem da verdade não é o pregador. Quem convence da verdade? O Espírito. Quem convence da verdade, gente? Coloca a sua Bíblia no banco, por favor. Abra suas duas mãos assim. Fecha seus olhos um instantinho. E repita comigo: Senhor Jesus, Tu és o batizador no Espírito Santo. E eu te peço nessa noite, derrama sobre mim agora o Espírito da verdade, ilumina minha mente, o meu coração, e me convence, Jesus, da verdade da Tua igreja, una, santa e católica, apostólica, mariana, carismática. Eu creio na igreja, eu creio no Espírito Santo, e eu te peço hoje, Senhor, envia sobre mim agora o poder do Espírito Santo, derrama sobre mim agora a força do Espírito Santo. Levanta as suas mãos para o céu, mais alto que você puder, e começa a pedir o Espírito Santo. Diga: vem Espírito Santo, solta a tua voz. A palavra diz que o Pai dá o Espírito para quem pede. É só você dizer: vem Espírito Santo, vem iluminar a minha mente, vem iluminar o meu coração, vem Espírito